Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta agora para o nosso painel final dessa tarde, do nosso CISO Fórum Brasil 2022. A gente vai acompanhar um tema ransomware e o ecossistema de seguros cibernéticos, o que vem a seguir. E o host para esse painel vai ser o Yannis Stoyanis, que é diretor de Customer Security Latam na Ericsson e que vai acompanhar e hostear esse painel, sendo mediador com nossos demais convidados. Yannis, seja muito bem-vindo e todos vocês, excelente painel para vocês. Obrigado, Júnior. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de todos vocês e mais este painel do CISO Fórum Brasil 2022. Bom, para começar, na Conferência das Nações Unidas de 2021 sobre Comércio e Desenvolvimento, foi elaborado o Relatório de Inovação e Tecnologia, que estabeleceu o que chamamos de tecnologias de fronteira. Inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, 5G, internet das coisas, dentre outras tecnologias, serão responsáveis por um alto potencial de crescimento e grande impacto para a nossa sociedade. Estima-se que em 2025, essas tecnologias movimentarão um mercado de 3,2 trilhões de dólares. A era da digitalização promete trazer inúmeros benefícios para a sociedade, em praticamente todas as áreas de conhecimento da humanidade. Entretanto, a celeridade na adoção das novas tecnologias pela sociedade pode incorrer em desvantagens, caso ultrapassem os limites da capacidade de adaptação do mercado, mas principalmente decorrente dos riscos cibernéticos, dos riscos tecnológicos, que muitas vezes são subestimados ou negligenciados pela maioria das organizações. Uma das maiores preocupações são os ataques de ransomware, de encriptação, ou chamados aí de data lockers, né, que é um tipo de extorsão digital na qual dados armazenados nos computadores são criptografados e os criminosos solicitam o pagamento de um resgate para a liberação de todos os dados e dos sistemas sequestrados. O crime cibernético continua aumentando drasticamente, alimentado principalmente pelo potencial de lucro das organizações criminosas ou até mesmo como uma arma de guerra utilizados em conflitos geopolíticos entre as nações, como a gente pode ver com a Rússia e a Ucrânia. E um ataque de ransomware bem sucedido pode ser extremamente prejudicial para as organizações, gerando enormes prejuízos financeiros e de reputação, mas principalmente podem vir a afetar a sociedade como um todo, deixando as vítimas sem opção e ficarem à mercê de criminosos digitais. E este cenário está cada vez mais evidente quando analisamos alguns casos recentes de ataques cibernéticos. Em maio do ano passado, por exemplo, aconteceu o maior ataque cibernético numa infraestrutura de petróleo na história dos Estados Unidos. A Colonial Pipeline, que é o maior sistema de abastecimento para produtos petrolíferos refinados nos Estados Unidos, com uma capacidade de transportar 3 milhões de barris de combustíveis por dia e responsável por abastecer quase metade da costa leste americana, foi vítima de um ataque de ransomware que afetou todo o sistema de gerenciamento de oleoduto. A empresa interrompeu todas as operações de gasoduto para conter o ataque, mas não encontrou outra saída, senão pagar o resgate de aproximadamente 4,4 milhões de dólares. Os hackers, então, enviaram o programa, para restaurar os arquivos criptografados, mas esse processo de recuperação foi muito lento, durou aí quase 6 dias de inatividade dos serviços. E o sistema de oleoduto da Colonial Pipeline levou uma alta de preços de combustíveis na costa leste dos Estados Unidos, escassez de combustíveis em diversas áreas e gerou também pânico para os consumidores daquela região. E menos de um mês depois desse ataque, que foi na Colonial Pipeline, foi um ataque que ocorreu na JBS, a multinacional brasileira, que é uma das maiores empresas agroalimentares do mundo, também foi alvo de um ataque de ransomware nos frigoríficos dos Estados Unidos. E aí toda a parte aí dos servidores dessa empresa, da JBS, foram afetados, que controlavam os sistemas operacionais dos Estados Unidos e Austrália. E também as consequências foram grandes, Uma unidade de processamento em Wisconsin não teve a produção no dia seguinte, outras fábricas tiveram as suas operações paralisadas, departamentos ficaram ociosos, algumas unidades até tiveram os turnos de trabalho suspensos. E da mesma forma que a Colonial Pipeline, a JBS não encontrou outra alternativa senão pagar esse resgate
equivalente aí a 11 milhões de dólares, e precisaram aí de 4 dias, mais ou menos, para normalizar as operações. Porém, aí a JBS, se levasse mais tempo para recuperar os sistemas, isso poderia também afetar a cadeia de produção e também gerar um desabastecimento no mercado e até inflacionar os preços dos alimentos, né? Então, esses exemplos aí demonstram como o problema relacionado a um ataque cibernético, principalmente dos ataques de ransomware, podem afetar as organizações vitimadas, mas também a toda a sociedade geral que pode ser diretamente afetada. E uma das formas de minimizar essas perdas desses ataques, ou pelo menos tentar controlar ou mitigar esses riscos, é através de um seguro cibernético, com uma estratégia importante de defesa. E aí, para debater esse assunto, vamos aí falar sobre o ransomware e o ecossistema de seguros cibernéticos, né, o que vem a seguir. Contamos aqui com a participação aí de ilustres convidados, Paulo Conduta, que é o Chief Information Security Officer e Head de Infraestrutura do Banco Ourinvest. Como vai, Paulo? Grande prazer em tê-lo aí no nosso painel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Espero poder aqui contribuir com vocês e aprender também um pouco aí nessa troca de informações que a gente vai ter nessas próximas horas. Ótimo. Contamos também aqui com o Rony Vanizoff, que é o sócio da Opsibrum Advogados e diretor da Fiesp. Uma grande honra, Rony, ter você aqui conosco. Legal, Yanis, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação também. Como o Paulo comentou, vai ser um prazer aí compartilhar e adquirir conhecimento juntos. Ótimo, obrigado. E contamos também aqui com o delegado Tiago Chianelato, que é o delegado da Delegacia de Lavagem de Dinheiro da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Muito bem-vindo, Tiago. Muito bem-vindo aí ao nosso painel. Muito obrigado. Agradeço aí a oportunidade de estar participando de um evento tão importante e espero também aprender e contribuir bastante com esse evento. Excelente. Aí eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão participando aí desse painel, de enviarem suas perguntas pelo chat aí durante o nosso debate, que será um prazer para todos nós respondermos aí as perguntas, né? Bom, vamos começar então as perguntas aqui. Queria passar a primeira questão aqui, a primeira pergunta aqui para o Paulo. Aí, Paulo, diante desse crescimento de ataques de ransomware, né, quais medidas você recomenda que devem ser adotadas pelas organizações para prevenir os ataques de ransomware? Bom, para começar, não existe uma bala de prata, né? Infelizmente, não existe essa bala que a gente possa definir que, ó, isso daqui você faz, você não vai ter problema. Eu acho que é um conjunto de ações que toda organização deve executar dentro da sua instituição para justamente efetuar essa proteção. Eu acho que, para começar, o mais básico é ter um bom plano de continuidade que tenha processos de backup com uma garantia de imutabilidade, tá? Um backup, a boa e velha fita DAT, fita LTO, que a gente tinha no passado, é uma ótima oportunidade para a gente poder ter essa garantia desse backup de forma imutável. Acho que, além disso, a gente tem que também ter ótimos planos de resposta a incidentes e também um bom controle de vulnerabilidade, porque somente dessa forma você vai conseguir mitigar o risco de a execução de um ransomware que geralmente explora, além da injeção de um código, outras vulnerabilidades existentes no seu ambiente, você impede que isso daí acabe se propagando por dentro dela. Outras ferramentas e ações também que eu recomendo, que são muito importantes, é um processo de microsegmentação de rede, porque aí você consegue isolar ativamente essa distribuição desse código de malware por dentro da sua rede e ter ótimas soluções de EDR, XDR e outros sabores adicionais de soluções que podem te auxiliar nesse processo, né? Mas, como eu falei, na verdade, tudo isso é um conjunto de soluções e nunca uma única bala de prata que vai ser inclusa e instalada e resolvida todo o seu problema. Perfeito, muito bom esse ponto de vista. Aí, Tiago, queria fazer a pergunta para você.
A Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo já atuou em alguma organização vítima de ataque de ransomware? E se teve, né, como foi esse processo de enfrentamento dessa situação? Perfeito. Infelizmente a resposta é positiva. A gente já teve que atuar, sim, em um caso específico em que envolveu um ataque de ransomware em uma organização e através desse ataque nós tivemos a oportunidade de criar uma espécie de protocolo de como a gente pode tratar esse tipo de ocorrência de forma a mitigá-la ou a mitigar as consequências advindas desse ataque. Então, no caso específico, né, uma vez informados pela empresa, pela organização sobre o que estava acontecendo, ao mesmo tempo em que a empresa tratava esse ataque no interior da sua empresa, com sua equipe de TI, nós passamos também a atuar. Nós, chamados pela empresa, comparecemos até a sede da empresa para que lá nós pudéssemos iniciar o nosso trabalho de maneira a discutir tanto aconselhamento de decisões institucionais, de como proceder, quais os passos, até a participar da identificação dessa vulnerabilidade e dessa fraude. Uma vez dentro da empresa, e é importante que se diga que em vários países do mundo, quando esse tipo de ataque acontece, as empresas fornecem acesso confiando que a polícia vai contribuir, e esse é o papel da Divisão de Crimes Cibernéticos. Nós tivemos como entender o que estava acontecendo, o que aquele ataque tinha feito, se ele já tinha só criptografado os arquivos, se ele tinha realizado a exfiltração dos arquivos, se o próximo passo, por exemplo, seria um ataque de DDoS, ou não, se era um simples ataque de ransomware geral, por exemplo, que um hacker obteve na Dark Web e utilizou para tentar fazer o ataque. De posse dessas informações, nós partimos para a fase seguinte, que foi ter acesso a um modelo do arquivo encriptografado para que a gente pudesse identificar o algoritmo de criptografia e assim tentar tratar. Buscamos, então, estabelecer contato com nossa rede de inteligência, que envolvem outras polícias, outros profissionais de segurança de TI, e através dessa rede nós passamos a testar algumas vacinas neste modelo de arquivo encriptografado. Então, nós chamamos genericamente de força bruta, testando vacina por vacina, nós logramos êxito em achar uma vacina que já servia àquele tipo de criptografia, aplicá-la e reverter esse ataque, evitando que tivesse consequências ainda mais danosas do que aquilo que já estava ocorrendo, que era a empresa parar de funcionar por um determinado período. E por fim, mas não menos importante, nós conseguimos estabelecer com a empresa e o Centro de Inteligência Cibernética do DEIC, da Divisão de Crimes Cibernéticos, uma relação positiva para verificar a possibilidade de outras vulnerabilidades, para evitar que elas aconteçam e tratar de assuntos relacionados à segurança da informação, para evitar que a empresa possa sofrer qualquer tipo de dano ou ter ataques renovados em seu sistema de dados. Então, infelizmente, nós tivemos que atuar, mas felizmente a atuação foi positiva e nós conseguimos reverter o problema. Excelente. Rony, eu queria fazer uma pergunta para você. Tendo vista que o Paulo colocou que não existe bala de prata, né? A gente sabe que segurança 100% não existe, e também o Thiago colocou que esses crimes realmente estão ocorrendo, inclusive aqui no nosso país, e todo esse trabalho de reverter essa situação realmente leva um tempo e um grande esforço, né, até de cooperação internacional em alguns casos, como o Thiago bem colocou aqui. Você acha que o seguro cibernético, né, ter um seguro cibernético é importante como uma estratégia da empresa para considerar nessa proteção? Até que ponto um seguro cibernético realmente deve ser considerado e como ele deve ser tratado, como que ele deve ser contratado, um seguro cibernético? Legal, Yannis, obrigado pela pergunta. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de atuar como advogado em alguns dos principais casos de incidentes cibernéticos, e eu acho que o seguro cibernético é uma das questões a serem tratadas nessa nossa discussão como um todo, né? E por que isso, né? Você comentou um pouco de toda essa revolução tecnológica, né? E ela precisa estar revestida em confiança, né? Num ambiente que cada vez mais é digital, né? Que é de físico com digital, porque não é mais possível separar esses dois ambientes, né? E a questão da segurança cibernética hoje,
ela vai muito além, né, de proteger dados pessoais e proteger a propriedade intelectual da empresa, o que já é muito relevante, obviamente, né, a propriedade intelectual das organizações e os dados pessoais que são confiados a elas, ainda mais numa perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados com a sua vigência plena, é muito relevante, porque as empresas que não nasceram digitais, elas estão passando por toda essa transformação digital dos seus processos e das suas operações como um todo, né? Ou seja, essa virtualização que você comentou no início das atividades empresariais, elas também exponencializam os riscos, né? E os eventos cibernéticos, como os que você citou, efetivamente podem travar operações, né, de uma forma geral. E acho que uma das questões relevantes aqui é que o tema segurança cibernética não é uma questão apenas técnica, é uma questão organizacional. Ou seja, é muito importante se criar uma cultura em volta da segurança cibernética que possa gerar um ambiente envolto de valores e atitudes corporativas que motivem efetivamente o comportamento de segurança cibernética. Ou seja, a gente está falando aqui, fundamentalmente, de uma camada humana de proteção aí para evitar, detectar e relatar comportamentos que possam ser aí, de alguma forma, o ponto de partida para a exploração de vulnerabilidades, né? E se a gente for avaliar os principais relatórios estatísticos de origens de ataques cibernéticos, né? Invariavelmente eles permeiam aí credenciais comprometidas, né? Então essa é uma questão muito relevante. Então você, quando você sofre um ataque cibernético, né? Você tem um plano de resposta eficiente, como o Paulo comentou e o Thiago também permeou o tema, né? Ao mesmo tempo que você tem que remediar aquele incidente, você tem que preservar as evidências, né? Preservar as evidências é fundamental para a investigação policial, é fundamental em termos de accountability, depois para você comprovar efetivamente, eventualmente se você for fiscalizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aquelas medidas que você tinha previamente que adotou para cessar a conduta. Em termos do seguro cibernético, que você fez a pergunta, sem dúvida nenhuma, Yannis, é um dos pontos principais. A própria questão do estudo do seguro cibernético eleva o nível de maturidade em termos de segurança cibernética de uma organização, porque hoje em dia, obviamente, como é um risco também para as seguradoras, existe toda uma estrutura de um assessment e de uma due diligence ali que se faz na empresa para precificar esse risco. Ou seja, se você consegue comprovar que você tem um nível de maturidade maior em termos de segurança cibernética, você pode defender ali um valor do prêmio, né, que é aquela mensalidade que você paga por seguro, menor nesse tipo de situação. Então esse processo é muito importante, mas depois que você fecha um seguro cibernético, a pólice prevê, por exemplo, que você tem que comunicar imediatamente à seguradora a partir do momento em que você tem um potencial ali sinistro, e isso é um gatilho, inclusive, para excludente, eventualmente, de pagamento da pólice do seguro. A seguradora também vai acompanhar, claro, paulatinamente, as investigações que estão sendo feitas internamente, né, para avaliar aquilo que está acontecendo. Você formar ali um comitê de crise, você, obviamente, ao mesmo tempo que preserva as evidências, identificar a causa raiz para fechar a torneira, né, estancar a vulnerabilidade, né, você identificar ali se houve ou não exposição de dados para fazer uma avaliação do score do incidente, você fazer uma varredura da Surface e da Deep Web, né, que deve ser feita prioritariamente, preventivamente também, é muito relevante. Você definir se você vai fazer uma comunicação aos titulares, uma comunicação às autoridades, você fazer script de resposta aos questionamentos dos consumidores. Se você tem empresa aberta na bolsa, né, você tem que fazer, às vezes, um fato relevante, né, então avaliar isso. Se você tem uma operação que ela é transnacional, você tem que avaliar repercussões fora do Brasil, né, entre outras questões que a gente pode discutir aqui, e várias questões éticas também, né? Você comentou aqui em relação a pagar ou não pagar, né, por um resgate, e eu acho que a gente pode discutir um pouco isso depois aqui em relação ao tema. Muito bom. Paulo, queria ver se você queria colocar mais algumas coisas, principalmente com isso que o Rony comentou, muito bem colocado, que é a questão da conscientização da empresa, ou seja,
Você colocou muito no começo nas suas questões das questões técnicas, que obviamente a gente está falando de um ataque cibernético, precisa ter as medidas de proteção, mas essa questão da conscientização da organização como um todo, até nível administrativo, né, da diretoria executiva, isso é importante, até que ponto é relevante e até que ponto a organização hoje em dia, esses executivos estão preocupados com esse tipo de ataque e até envolvidos para criar, por exemplo, um comitê de crise, aí como o Rony bem colocou. Eu acho que isso daí é primordial, tá? Tudo isso que o Rony colocou é muito importante, porque se a gente não tiver, primeiramente, o apoio da alta diretoria e de todas as áreas envolvidas num plano de resposta, na criação de uma sala de poder montar uma resposta única da empresa, o seu plano de resposta vai ser falho, tá? Ele vai sofrer uma demora na resposta, ou um impacto do mercado maior do que propriamente o ataque propriamente dito, tá? Um ponto que eu gostaria de complementar até sobre o que o Rony colocou, que é muito importante, hoje é tão difícil você conseguir efetuar um seguro cibernético e é tão caro que você ter já é um atestado de que você tem uma maturidade mais elevada que o mercado de cibersegurança. Então, você hoje conseguir um seguro já está te colocando já num patamar mais elevado. Um outro ponto também que eu vejo muitas pessoas tendo um pouco entendimento errado sobre o seguro cibernético é que o seguro te garante um colchão de investimento de valores que você vai utilizar num determinado evento de cibersegurança e que você tenha que, por exemplo, contratar uma empresa adicional para fazer a parte de perícia, como o Rony colocou, ou a parte de investigação, ou até mesmo a parte de contenção. Muitas empresas hoje acabam falando que o seguro é muito caro, mas não sabem que um processo de resposta a incidentes ele é muito mais caro quando você não está preparado e quando você não tem um seguro por trás que pode te injetar um valor para justamente te possibilitar responder à altura àquele determinado evento que você está passando. Muito bem colocado. E aí eu acho que um outro ponto que também, aí eu até queria pedir a opinião aí do Tiago, até pela experiência da Polícia Civil, muitas organizações também estão preocupadas com a que a gente fala da dupla extorsão, que é quando os criminosos exigem lá o pagamento para descriptografar, né, o sistema ou os dados, e depois que a pessoa paga, né, a empresa paga aquilo, eventualmente, ela pode sofrer até uma outra extorsão para que os dados que foram furtados antes do ataque sejam aí colocados aí no mercado, né, levando um problema de reputação e até de uso desses dados para cometer fraude. Grande risco para as organizações, eles devem realmente se preocupar com essa dupla extorsão? Eles, obrigado aí pela pergunta. Sem dúvida, é uma questão que as empresas têm que estar muito preocupadas. Nós vimos aqui assistindo cotidianamente esses ataques acontecendo, e em razão do acontecimento desses ataques, se tornando cada vez comum as questões da extorsão. E da dupla extorsão também, tanto quando vamos da criptografia, quando também a gente fala do vazamento de dados, quando ocorre a exfiltração desses dados. Por quê? Uma vez que esse criminoso ou esse hacker ele identifica a possibilidade de obter a vantagem ou do pagamento, a tendência é que ele volte a fazer essa extorsão, que ele volte a exigir esses valores. E dentro desse cenário que o Rony e o Paulo também falaram, é muito essa questão. Legal. Rony, você quer complementar alguma coisa? Legal. Acho que a questão da extorsão é importante ter a visão aí do área do advogado, né? As questões legais, né?
Acho que primeiro sobre a perspectiva do seguro cibernético, né? Então, assim, ou o risco cibernético ele é coberto e precificado, ou ele está excluído, tá? Então, assim, a empresa precisa avaliar primeiro se existe aquele caráter acessório na apólice de seguro que foi precificado e está coberto ou não. Inclusive a questão de cobertura para pagamento de resgate de ransom, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui de reflexão. Segundo, né, a orientação nunca é negociar com o criminoso, né? Tá aqui o delegado de polícia, o doutor Tiago, né? Enfim, porque, assim, tem que virar pó, né? Esses ataques cibernéticos, se você paga, vale a pena. Se você não paga, não vale a pena. Você desestimula o mercado ilícito, né? Fora isso, existe uma questão reputacional, né? Imagina só, né? A empresa sofre ataque cibernético, ela já vai ter que explicar lá a eventual vulnerabilidade, ou eventual erro humano, enfim, por que aconteceu aquilo. Imagina só se comprovar que ela ainda estava tentando negociar com o criminoso por algum motivo, né? Outra questão, né? Não dá para fazer um contrato, né? O criminoso, tá bom, eu te pago aqui e você não expõe, hein? Ou você não vai utilizar esses dados, né? Senão eu te processo. O objeto aí é ilícito, né? Mas, fora tudo isso, né, obviamente, claro que a gente está falando do mundo ideal, mas você comentou aqui, Yannis, né, em um caso ali que você para a operação de um oleoduto, né, em um caso que você para a operação de entrega de alimentos, né, então, assim, é muito importante, e aqui acho que é legal esse debate, na presença, inclusive, do Thiago, que está aqui com a gente, lá nos Estados Unidos, né, tem já, o FBI, né, já se posicionou nesse sentido de, previamente a qualquer negociação, se notifique previamente o FBI para fazer o acompanhamento, tanto nesse caso da Colonial Pipeline, se eu não me engano, 50% daquilo que foi pago por meio de criptomoedas foi recuperado, né, para fazer esse tipo de acompanhamento, né, e se envolver um hospital, imagina só, travar uma operação no hospital e que você pode ter risco de vida nesse tipo de situação, né, obviamente que lidar preventivamente é o fundamental. O Paulo comentou muito bem aqui sobre medidas preventivas, porque se acontece um ransomware, você não para a sua operação. E isso é o fundamental, né? Agora, é importante que a empresa, nesse plano de resposta a incidentes, preveja todos esses tipos de situação. Porque daí, quando está acontecendo, nada é surpresa, né? Então, hoje em dia, quando a gente atua nesse tipo de resposta a incidentes, permear todas as possibilidades possíveis ali, inclusive eventuais autoridades que podem ser acionadas para acompanhar aquela situação e mitigar o risco corporativo. Perfeito. Acho que esse é um ponto até, Tiago, porque, obviamente, negociar com uma organização criminosa não é o melhor caminho, né? Mas, às vezes, a empresa não vê outra opção, porque ela foi sequestrada, todas as suas linhas de produção, como aconteceu aí no caso que eu citei, na Colonial Pipeline, JBS, e até outros casos aí mundialmente, e mesmo que tenha um seguro cibernético, ela, obviamente, consegue reduzir os danos, né, os prejuízos, mas a operação fica fora do ar. Até ela recuperar, e às vezes não tem backup, o processo é lento, não tem um plano, não foi testado, né? Imagina uma indústria de produção, como aconteceu também já há alguns anos na Norsk Hydro, que foi a maior produtora de alumínio no mundo, né? Uma empresa noruega, que também foi vítima de um ataque, e eles tinham seguro cibernético e foram recuperar o sistema e resolveram não pagar. Mas esse é um grande dilema para as organizações, e até eu tenho observado que algumas dessas organizações criminosos, que as empresas ficam com a dúvida, eu pago, mas como é que eu vou garantir que você vai recuperar o meu sistema? E alguns falam, não, tem uma reputação, olha, tem os casos aqui que a gente invadiu, eles pagaram o resgate e a gente recuperou. Ou seja, eles tentam até pontuar com uma boa reputação do fraudador. Quer dizer, olha em que ponto nós chegamos. Mas o que você pode dar aí de orientações para organizações que podem eventualmente estar numa situação dessa complicada entre pagar ou não o resgate, acionar a polícia? Como que pode ser orientado? Eu acho que o Rony, ele pontuou bem, né? Essa questão. É uma própria... Na verdade, a gente
tenta adaptar a nossa doutrina, a nossa rotina policial para tratar esses casos, mas a gente se espelha muito no que já aconteceu lá fora. Então, a resposta é sempre negativa, pagar. Mas é importante observar todas essas questões que o Rony falou, que vão desde a criação do grupo para gerir essa crise, acionamento da polícia, nós temos hoje em dia condições e know-how para auxiliar ou tentar ajudar a instituição, a organização, porque essa negociação, ou esse pagamento, ele sempre vai ter, junto dele, vai trazer a dúvida se a extorsão vai continuar, se ela vai se intensificar, porque é difícil a gente falar que vai existir uma ética numa organização criminosa que resolve fazer esse ataque. Então, confiar na ética de que em outros ataques esse grupo devolveu o acesso ou descriptografou os arquivos é um risco institucional grande também, assim como manter a empresa fora de funcionamento. Então, a nossa orientação é não pagar e seguir basicamente essas ideias iniciais que o falou. Montar um comitê de crise, investir bastante nessa questão de prevenção, acionar a polícia rapidamente quando se vê diante de um ataque para verificar o que se pode ajudar. Porque hoje as redes de inteligência policial e de especialistas em cibersegurança têm condições, muitas vezes, de auxiliar no tratamento de muitas dessas questões. Muito bom. Paulo, obviamente tudo isso que o Rony colocou e o Thiago endossou, das questões aí de definir, ter o seguro cibernético, mas em termos práticos aqui das organizações, o quão é difícil definir quais são os processos críticos, qual é o nível de maturidade da empresa, porque a gente está falando só de TI, mas está falando de todos os processos de negócio da organização, e aí entra num papel importante que é a conscientização das pessoas, né, entre ações, eventualmente receber aqueles famosos phishing, mas a gente está falando de phishing que agora usa engenharia social avançada, né, onde a pessoa se passa até por um executivo da empresa e aquele usuário comum vai receber, vai ter o mesmo linguajar do chefe dele, e vai cair no golpe, ou mesmo receber uma ligação telefônica usando inteligência artificial, né, a gente fala aí das redes neurais que usam aí aprimoramento, né, o que é o deepfake, né, e aí tem até de casos aí, sobre até de casos que uma empresa, o presidente da rede da empresa ligou para o presidente de uma outra organização, até fora do nosso país, foi acho que na Alemanha, e ele ligou, né, que era a empresa majoritária, dizendo para fazer uma transferência de dinheiro para um determinado fornecedor, e ele acreditou que era realmente o chefe dele, por causa de todo o linguajar, o timbre de voz, o sotaque era exatamente igual ao do chefe dele, e caiu no golpe. Como você vê para criar esses planos de proteção, essa blindagem de segurança, e, obviamente, quando fizeram uma contratação de seguro cibernético, o prêmio, né, esse valor de pagamento ser um valor mais adequado dentro do porte da empresa? Um plano de conscientização de cibersegurança é muito importante. Aqui no banco, a gente vem instituindo já há pelo menos 3 anos um processo de treinamento de todo o nosso público, tanto das pessoas que estão utilizando os sistemas abertamente, como para qualquer pessoa dentro do banco. O que a gente tenta evoluir aqui com isso é a maturidade da questão de cibersegurança. E a gente coloca cenários e possibilidades e simulações que vão desde do dia a dia, do convívio dela com aquela informação, até a outros tipos de cenários de cibersegurança. Então, o cenário que você colocou ali de back, né, que é o famoso ataque de back, né, que é o ataque do CEO, né, onde a pessoa se passa por uma outra pessoa, a gente cria simulações aqui dentro do banco para justamente a gente dar a orientação para os nossos colaboradores de como que ele deve tratar e muitas vezes questionar, propriamente dito, aquela informação que está chegando para ela se atentar aos detalhes, né, porque nos detalhes que ela vai conseguir diferenciar uma informação verídica de uma informação falsa que está direcionando ela, por exemplo, a fazer um download ou executar uma ação ou uma transferência de um valor para uma pessoa errada, né? E também como que ela pode se proteger.
e sempre ter no time de cibersegurança o apoio necessário para ela em qualquer evento ou qualquer dúvida que ela possa ter. Então, esse plano aqui é um plano que a gente vê durante os últimos 3 anos amadurecendo, e a gente gosta de falar aqui que o nosso usuário é o elo mais forte da corrente, não a frase o elo mais fraco. A gente gosta de empoderar o usuário e falar que, olha, você é importante dentro da companhia, dentro do nosso plano de segurança, você ter ações que estão em linha com todo esse treinamento é importante para que você seja o elo forte, o firewall pessoal aqui dentro da empresa. Então é algo que a gente gosta de cativar as pessoas justamente a atuar dessa forma, de forma segura no seu dia a dia, dentro do banco e fora do banco. Legal, muito bom. Rony, queria fazer uma pergunta aí em termos de quem está nos assistindo, né, que está responsável aí até pela parte de segurança e está pensando em ter o seguro cibernético. O que deve ser considerado numa cobertura de um seguro cibernético? Porque eu sei também que tem muitas seguradoras que oferecem também o serviço de análise, né, de segurança, de fazer a avaliação, e algumas também podem ter até honorários advocatícios, né, para despesas judiciais, né, inclusive para fazer uma defesa de um recurso, um procedimento civil, regulatório, administrativo, até criminal. E algumas fazem até a parte de campanha de marketing, né? Teve um problema na reputação, já está coberto um seguro para fazer essa parte de marketing. Como que as organizações devem considerar a cobertura e esses elementos, né? Até se ela tiver, por exemplo, um ataque cibernético no fim de semana, ter uma cobertura 24/7, né? Quais são os pontos aí que você acha importante serem analisados para fazer um contrato de um seguro cibernético? Legal, Yanis. Acho que a gente tem já um outro nível de maturidade, apesar de ser uma questão de um dinamismo pautada às próprias tecnologias e aos incidentes cibernéticos, tá? Basicamente, no Brasil, o primeiro seguro foi lançado em 2012, e em 2021 a gente tinha cerca de 9 seguradoras, tá, prestando esse tipo de serviço. Tem alguns dados da SUSEP interessantes, tá, em relação aqui à expressiva alta relacionada aos seguros cibernéticos, tá? De 2019 para 2020, por exemplo, aumentou 83,4%, tá? E em 2020 a gente tinha ali um acúmulo de 43 milhões, né, no ano de prêmio, ou seja, daquela mensalidade da pólice de seguro para contratação, e cerca de 32 milhões em pagamento de sinistros indenizados, tá? Então, acho que esses dados são da SUSEP, são alguns dados interessantes, tá? E como a gente estava falando aqui, né, a questão do seguro cibernético, esse ponto jurídico é muito importante, né? E eu vou repetir aqui. Ou ele está previsto ali, ele está precificado e ele está previsto de uma forma ali específica, né? Ou então ele está excluído, tá? Ou seja, ele não pode estar dentro de um seguro genérico, tá? Como de responsabilidade civil. Precisa estar previsto especificamente a característica de incidentes cibernéticos de uma forma geral, tá? E aí, existem vários tipos de cobertura dentro dessas características, tá? Existe a questão de responsabilidade por danos por dados pessoais e por propriedade intelectual, que seriam dados corporativos. Existe a possibilidade de dados corporativos de terceiros. Existe a possibilidade relacionada à vulnerabilidade de terceiros, né? Nessa relação que você tem de Third Party Risk Assessment, né? Quando se dá por terceiro. Existe, sim, né, a cobertura por custos de defesa. A gente comentou aqui sobre os custos de investigação, né, de forense computacional, que às vezes são muito grandes quando você precisa colocar uma operação ali dentro da empresa para avaliar tudo o que aconteceu, causa raiz, conter a vulnerabilidade. Os custos de advogados são ínfimos perto de um custo normalmente relacionado à questão de perícia forense computacional. Existem aí despesas relacionadas à questão de sanções administrativas, né? Hoje em dia a gente, como eu comentei, quando envolve proteção de dados pessoais,
a gente tem aí uma eficácia plena da lei, a gente tem uma resolução de fiscalização já, e agora está faltando a de dosimetria, mas em breve, provavelmente no ano que vem, a gente deve ter sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Existe também a questão do monitoramento, né? A gente comentou do monitoramento da Surface Web, da Deep Web, da Dark Web. Existe também alguns, né, relacionados à restauração, né? Acho que o Paulo comentou sobre a importância do backup, mas quando você não tem, restaurar esses dados, né, de uma forma geral, e os lucros cessantes, né? Eu participei já de alguns sinistros, a regulação de um sinistro, o primeiro caso mais relevante no Brasil, demorou cerca de 6 meses a regulação de um sinistro, e uma das principais discussões era sobre o lucro cessante, ou seja, quanto tempo parou a operação e como que isso se discute dentro de uma regulação do sinistro, né? Fora, só para finalizar, a questão que a gente comentou aqui, né, de resgate. E aqui é muito importante a gente diferenciar aqueles programas, né, os Bug Bounty Programs, né, do que efetivamente é um pagamento por uma extorsão, né, que eventualmente a gente discutiu aqui. É bastante coisa, desculpa ter me alongado. Não, excelente. Mas acho que esse bate-papo nosso aí poderia se alongar aí por várias horas, né? Mas, infelizmente, estamos chegando aqui ao final do nosso painel, né? Infelizmente, aí 45 minutos, temos poucos minutos aí para finalizar. E aí eu queria pedir aí as considerações finais, começando aí, Thiago, por favor, suas considerações finais, se quiser colocar um ponto relevante. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, desde já, aí a participação no evento, agradecer a oportunidade também de ter essa discussão saudável aí com o Rony, com o Paulo, com você também, e dizer que a Polícia Civil de São Paulo está preparada para auxiliar as organizações, as instituições, com seus profissionais, são treinados cotidianamente para atender esse tipo de ataque, e que as organizações, enfim, observem essa questão, que chama a doutrina que tem lá fora. Se forem vítimas de um ataque, nós estamos à disposição, acionem a gente, nós podemos auxiliar, isso pode trazer resultados positivos durante todo o tratamento de uma determinada crise. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Thiago. Paulo, queria suas considerações finais. Legal, que primeiramente queria agradecer a todos, é muito bom também escutar agora aqui do Thiago, que a gente tem o apoio também da polícia em cima desse tipo de evento, então acho que é muito importante também a gente contar com a polícia para justamente nos ajudar a ter uma conversa com um criminoso, né? Então, a gente não sabe lidar com um criminoso, quem sabe lidar é a polícia, e é muito bom de saber que a gente tem esse apoio. E deixar uma dica para as empresas, para quem está procurando mais informação, simplesmente faça aquilo que você pode fazer da melhor forma possível. Então, se o seu orçamento é limitado, pegue esse orçamento, aplique ele da melhor forma possível, faça os controles, utilize o máximo da sua ferramenta implementada e faça um programa de conscientização bem adequado, que você vai ter um grande sucesso aí nesse processo de resposta a incidentes. Mais uma vez, obrigado, Rony, obrigado, Yannis, obrigado, Thiago, e obrigado a todo mundo aí por estar aí escutando um pouco e discutindo essas informações. Obrigado, Paulo, nós que agradecemos. Rony, suas considerações finais, por favor. Legal, Yannis. Eu escrevi recentemente um artigo para a MIT Technology Review falando sobre segurança cibernética, sobre a perspectiva dos conselhos de administração, né? E eu acho que esse é um tema que cada vez mais tem que estar na pauta dos conselhos de administração, e eu participo de muitas discussões dentro dos conselhos que devem se concentrar em risco, reputação e continuidade de negócios, né? Então esse tema é muito relevante. Talvez uma dos questionamentos que devem ser feitos, né, é relacionado ao orçamento de segurança cibernética, né? E vejam, só quem passou por um incidente que a gente está discutindo aqui sabe a relevância de tudo isso que a gente está conversando aqui, de todas as medidas que a gente está conversando, né? E aí eu estava numa das discussões em um dos conselhos que eu participo e relembraram aqui, né, uma frase bastante importante, né, em relação à nossa discussão, que eu acho que cabe bem aqui, que basicamente é que quem calcula o preço da educação, no sentido da educação aqui de segurança cibernética, do erro humano, né? Quem calcula o preço da educação não calcula o prejuízo da ignorância, né? Então, acho que esse é um ponto aqui relevante de a gente pensar aqui o quanto que custa investir em tudo isso
e com certeza é mais barato a prevenção depois do que lidar com todas essas situações. Queria agradecer aqui demais também, Yannis, você pela moderação, e aqui o Thiago e o Paulo, muito bacana, e Thiago, assim como o Paulo, a gente fica super contente aí de ter alguém especializado conduzindo, né, esse tipo de investigação, que é muito importante para as empresas, a confiança sempre na Polícia Civil. Muito bacana. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Então, encerramos aqui então o nosso painel. Agradeço aí muito a vocês, Rony, Paulo, Thiago, foi um excelente painel, um grande bate-papo com vocês, trazendo um ponto bastante relevante aí, acredito, para todos que estiveram nos assistindo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Yannis. Obrigado a todos vocês pela excelente participação. Encerramento aqui do nosso painel final do primeiro dia do CISO Fórum Brasil 2022. Então, muito obrigado a todos. Pessoal, dando continuidade aqui para o nosso encerramento desse primeiro dia de painel, gostaria de agradecer primeiramente a todos os palestrantes, todos os panelistas que estiveram aqui conosco. Eu sei que todos eles são protagonistas onde atuam. Tirar um tempinho para trazer esse tema, esse conhecimento é muito importante para todos nós que atuamos aí com essa área cibernética e principalmente segurança da informação, tá bom? Muito obrigado àqueles que também contribuíram com suas perguntas através do chat, enriqueceram um pouco mais os nossos temas. Agradecimento especial também à equipe da Biz Events, a equipe aqui do estúdio, que nos ajudaram em entregar para vocês o nosso melhor. Foi um verdadeiro prazer tê-los conosco. Eu sou o Tuco da Biz Events. Fiquem bem, nos vemos novamente amanhã. Lembrando que amanhã a gente tem o nosso segundo dia que inicia às 9 horas da manhã, tá bom? Foi um verdadeiro prazer recebê-los em nosso palco aqui, tá bom? No nosso CISO Fórum Brasil 2022. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.